glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor, o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Sobre as nações, sua justiça é como o sol, o Rei da glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei? Sobre as nações, sua justiça é como o sol, o Rei da glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Digno é Cordeiro de Deus, digno é Cordeiro que a morte venceu, digno é Cordeiro de Deus, digno é Cordeiro que a morte venceu, digno é Cordeiro de Deus, digno é Cordeiro que a morte venceu, digno é Cordeiro de Deus, digno é Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Assim prestando o que fizeste a mim. A igreja canta maravilhosa graça, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Aleluia. Irmãos, existe um versículo na palavra que diz assim, que é para nós lembrarmos quem nós seríamos sem Jesus, que é para nós lembrarmos de onde Jesus nos tirou. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Se você já teve um encontro com Jesus, se Ele já tirou você daquele império de trevas e colocou você num lugar seguro, num lugar de luz, reconheça isso agora. Comece a adorar a Jesus. A palavra de Deus diz que nós fomos retirados do império das trevas e fomos colocados num lugar seguro, no reino da maravilhosa luz de Jesus. E isso é graça, porque nós não mereceríamos estar nesse lugar. E
nós hoje somos filhos do Deus vivo, filhos do Deus Altíssimo. Nós podemos chamá-lo de Pai, porque Jesus morreu em nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Ele sofreu a maldição eterna. Ele sofreu todas as dores em nosso lugar. Ele morreu para que eu e você pudéssemos viver a vida dele, a vida de filhos. E a palavra de Deus diz que todos os que receberam Jesus, eles foram feitos filhos de Deus através do Espírito Santo que habita em nós, através do sangue de Jesus. E o Espírito Santo testifica isso no nosso espírito, que nós somos mesmo filhos de Deus. É o Espírito Santo. E nesses últimos dias nós estamos prestes a viver o maior derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Promessa em Joel, cumprida em Atos. O Espírito Santo veio. Atos 2, o Espírito Santo veio. Ele já veio. E agora ele já habita dentro de cada vida, de cada coração que já aceitou Jesus. Mas nós queremos ser totalmente guiados por Ti, Espírito Santo. Nós queremos ser totalmente levados à nossa vida, à mente de Cristo, à vida de Cristo. E nós precisamos, nós nos submetemos à Sua direção, Espírito Santo. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Espírito Santo, nos leve agora a um lugar de arrependimento. Convence-nos. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós queremos Te sentir. Nós queremos Te sentir. Quantos estão sedentos por mais de Deus? Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória Em Atos, no capítulo 2, fala que estavam todos reunidos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som,
como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Versículo 4 fala todos. Feche os seus olhos agora. Todos. Oh, Jesus, derruba a nossa idolatria. Nós queremos o Senhor. Nós queremos nos arrepender, Espírito Santo, por não honrarmos a Sua presença nesse lugar. Nós queremos nos arrepender, Espírito Santo, por não estarmos atentos à Tua movimentação. Nós queremos nos arrepender por sermos mais naturais do que sobrenaturais. Nós queremos mais. Quantos querem mais do Espírito Santo? Se você pode, se ajoelhe no seu lugar agora e comece a orar. Esse culto não é para você, meu querido. Esse culto não é para mim. Esse culto é para Jesus. E Ele nos trouxe até aqui nessa noite. Ele atraiu você para esse momento. E eu. Uma igreja que ora, uma igreja que se humilha. Nós nos humilhamos. Espírito Santo, nós nos humilhamos. Nós baixamos a nossa cabeça diante de Deus. Toda a nossa arrogância, todas as nossas paixões humanas, nós renunciamos. Nós queremos ser uma igreja apaixonada por Jesus. Nós queremos, Espírito Santo, que o Senhor nos prepare. Nós queremos. Leva-nos ao Teu rio. Nós queremos mergulhar. Todos aqui. Deus tem um interesse em todos nós. O Espírito Santo está interessado em cada um dos nossos corações nessa noite. Em cada um. Em cada um. Leva-nos, Espírito Santo, a esse lugar de arrependimento, de cura. Como Tu queres. Declare para Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Essa igreja é para Jesus, você e eu. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Faz a Tua vontade em nós. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Sempre foi o Senhor, foi o Senhor. E nós damos toda a honra e toda a glória a Ti. Nós desistimos do nosso braço forte, nós desistimos da nossa força, nós adoramos. Nós adoramos Jesus, nós adoramos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos, caminhos, e a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Quero convidar você a começar a glorificar Jesus. Erga a sua voz. Ah, meu querido, não tenha medo do que você já conhece dele, glorifique ele. Do que ele já é para você, de quem você já viu nele. De quem você já viu nele. Nós glorificamos Jesus. Adoramos. Ah, nós adoramos. Ai, nós queremos adorar mais. Nós queremos adorar mais. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar nesse lugar. Nós entronizamos Jesus na nossa adoração. Erga suas mãos e comece a adorar, querido. Não resista à presença. A presença está nesse lugar, gloriosa, manifesta. E nós queremos adorar e adorar. Nós não merecemos nem estar em pé diante da presença. Nós não merecemos nem poder estar na presença. Mas Jesus nos reconectou. Aleluia, obrigado Jesus, porque o Senhor nos lavou, porque o Senhor nos limpou. Obrigado Jesus, porque o Senhor nos levou, nos pegou na nossa mão e nos levou de volta para o Pai. Nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou. E o Senhor se interessou por nós. E através do seu sangue precioso o Senhor cobriu, o Senhor limpou o nosso pecado. E hoje nós podemos entrar na presença gloriosa de Deus Pai, diante do trono. Diante do trono e adorar. Não merecemos esse privilégio, mas nós queremos honrar esse privilégio. O Senhor é o melhor de todos, o Senhor é o maior de todos, e o nosso coração exulta na sua presença. Para quem é a glória, igreja? A Ele a glória. A sua noiva canta.
você ora em línguas agora e louve Jesus no Espírito. Queridos, nós não precisamos ter pressa de sair da presença. Nós não precisamos ter pressa de parar de glorificar. O Espírito Santo está nesse lugar. E Ele está nos conectando de uma maneira diferente. Nós estamos num lugar sobrenatural, porque estamos na presença. E a presença cura, a presença liberta, a presença salva. Ela salva. Enquanto você adora coisas que você não consegue vencer, Jesus está vencendo por você. Enquanto você e eu, nós adoramos, batalhas são ganhas no mundo espiritual e você é vencedor, porque Jesus vence por você. Adore a presença. Fazer essa oração junto comigo assim. Coloque a mão no seu coração. Conecta agora com o Espírito Santo e fala assim: Espírito Santo, repete junto comigo. Espírito Santo, acende o fogo da paixão por Jesus no meu coração. Mais, mostra para mim quem Jesus é. Mostra mais. Eu me rendo para conhecer mais de Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Glorificam a presença de Jesus nesse lugar, amém? Dê uma salva de palmas à presença de Jesus com todo o teu coração, com toda a tua força. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, amados.
Glória a Deus. É tão bom quando nós conseguimos glorificar aquele que é digno de ser glorificado. Quantas vezes nós vemos pessoas que glorificam pessoas que não são dignas de serem glorificados, porque ninguém é digno. Quantas vezes nós percebemos que pessoas se dobram a outras pessoas, ao invés de se dobrarem ao Senhor, e nós temos a condição de glorificar o nosso Deus. Que bom vê-los aqui. Tivemos já o culto pela manhã, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas em nossas vidas. Continuemos orando, continuemos nos colocando na presença do Senhor, para que todo esse tempo passe logo, para que nossas vidas tomem realmente uma direção certa da presença do Senhor, para que nós sejamos realmente usados nesse tempo. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Gênesis capítulo 41, versículos 39 ao 49. Gênesis 41, 39 ao 49. Gênesis 39, aliás, 41, 39 ao 49. Amados, nós ainda estamos avaliando algumas coisas, como é que vão acontecer durante essa semana, mas provavelmente domingo que vem nós teremos apenas um culto, e a julgar pelos dois cultos a gente consegue concentrar num culto só, com todas as diretrizes, se nada mudar, e aí vai ser provavelmente culto pela manhã, e aí nós transmitimos à noite, até porque nossa internet aqui está muito complicada, muito ruim, e nós não estamos conseguindo transmitir ao vivo, e por causa das obras ali na frente, nós não conseguimos nem mudar a internet, porque eles não têm autorização para fazer qualquer tipo de mudança de cabeamento e outras situações. Então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, mas durante a semana nós vamos estar vendo como vai ser melhor fazer. Provavelmente faremos o culto pela manhã às 10 da manhã, como foi hoje, e transmitimos o culto às 19 horas, o culto que foi feito pela manhã. Amém? Mas confirma até durante a semana aí. Gênesis 41, do 39 em diante, diz assim: Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e de todo o meu povo, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do seu dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. O Faraó deu a José o nome de Zefanate Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos da fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente, todos os 7 anos de fartura no Egito, e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além da medida. Vamos orar ao Senhor. Curva a tua cabeça e coloca-te diante do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, por tua providência.
Senhor, eu sei que não sou nem digno, Senhor, de estar aqui, não somos dignos de receber esse amor e essa graça, mas também sabemos, ó Pai, que tudo Tu faz, não porque nós merecemos, mas porque Tu nos amou de forma sobremaneira, e a Tua graça, o Teu perdão, a Tua verdade são sobre nós. Agora fala conosco, ensina-nos a andar, Deus, nesse caminho que Tu tens para nós, e nos dá, Senhor, entendimento para vivermos esse tempo, em nome de Jesus, amém. Amados, a palavra do Senhor vai falar que José foi um homem que Deus escolheu para uma missão. Deus escolhe José para ser um homem importante na terra em tempos de crise. Às vezes a gente gosta e pensa que nós queremos ser levantados para fazermos coisas boas no momento bom, né? Termos um grande papel no momento de abundância, no momento de alegria, no momento de felicidade. Mas a grande verdade é que eu e você fomos chamados para vivermos esse tempo aqui. Eu e você fomos chamados para vivermos esse tempo de dificuldade, de problema, de solidão, de necessidades, esse tempo de incertezas, esse tempo onde nós precisamos realmente do toque e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas eu e você estamos vivendo esse tempo, e se estamos vivendo esse tempo, é porque Deus tem coisas para fazer em nossas vidas, mas principalmente através das nossas vidas hoje. A Bíblia diz que José, filho de Jacó, um dos filhos de Jacó, ele era filho da esposa preferida de Jacó. Jacó, ele tem 4 esposas, mas ele amava mesmo, como é que era o nome da mulher? Leia? Não, Leia era outra, né? Eu não me lembro agora, me fugiu mas ele amava a irmã, e teve que casar com a outra irmã, com a Raquel, né? E aí, ele teve que trabalhar mais 7 anos, para poder então, né, o seu sogro Labão, que era muito sagaz. É interessante porque Jacó, o nome dele era enganador, e o enganador foi enganado. E ele tem que trabalhar mais 7 anos, para então poder casar com a esposa que ele amava. Mas o detalhe é que a esposa que ele amava era estéril, não podia gerar filhos. Deus, ele é muito interessante como ele trabalha na vida do ser humano. É interessante como ele trabalha em nossas vidas. Deus sempre nos chama para aquilo que nós não podemos fazer. Deus sempre nos chama para coisas maiores do que a nossa capacidade. Deus chama Abraão e Sara para serem pais de uma grande nação, e Sara era estéril. Agora Ele chama Jacó e sua descendência para serem continuidade dessa grande nação. Mas a esposa amada de Jacó também é estéril. Sabe o que eu percebo? É que nós somos chamados para coisas que nós não podemos, porque Deus quer nos dar a condição que nós não temos, através do relacionamento que teremos com Ele. Então José nasce, e a Bíblia diz que ele é o preferido da casa, é o preferido do seu pai. A Bíblia diz que ele é tão melhor cuidado pelo seu pai do que os seus irmãos, que ele chega a ganhar uma roupa especial. A Bíblia diz que era uma túnica de mangas compridas e de várias cores. Talvez se fosse hoje, ele ia ganhar uma camiseta escrito: sou o preferido do papai. Mas o fato é que isso começou a gerar um desconforto e um descontentamento e um ciúme e inveja no coração dos seus irmãos. E a Bíblia diz que então, certa feita, Jacó manda o José atrás dos seus irmãos para ver o que eles estavam fazendo. E José,
era um menino, um adolescente normal, comum, como qualquer outro. E a Bíblia diz que ele se perde, então alguém diz, olha, os teus irmãos estão lá no outro lugar, e eles vão lá, e quando eles enxergam José, a Bíblia diz que eles intentaram matá-lo. Mas a Bíblia diz que Simeão e Judá conseguem dissuadir os outros irmãos, para que eles não fossem assassinos do seu próprio sangue. E então eles jogam José num poço. Estou aqui reduzindo a história, né? Resumindo. E aí eles vendem José a mercadores que ali passavam. Esses mercadores vão até o Egito, com um adolescente que era o preferido da casa, e o seu pai era rico, alguém que tinha todos os mimos, alguém que tinha toda a condição, fartura. Mas agora esse mesmo jovem, que a Bíblia chama de um jovem de boa aparência, agora ele é vendido como escravo, e ele vai para a casa do seu senhor, um homem egípcio chamado Potifar. E na sua casa ele começa a trabalhar, e ele faz tudo com tanta excelência, com tanto esmero, com tanto cuidado e com tanto temor de Deus, que a Bíblia diz que a casa do seu senhor começa a prosperar. Potifar já era um homem rico, mas os seus negócios começam a prosperar, a horta começa a produzir, o gado começa a se reproduzir. E a Bíblia então diz que Potifar deixa a administração nas mãos de José. O grande problema é que Potifar tinha uma mulher, que a Bíblia não fala o nome, mas que nós podemos chamar de Patifa, porque ela queria fazer patifaria. A Bíblia diz que essa mulher, ela quer deitar-se com José, e tenta de várias formas, de vários jeitos, provavelmente, né, seduzindo, talvez chantageando, e muitas vezes tenta até que, em certa feita, ela o agarra, e a Bíblia diz que ele solta a sua roupa nas mãos dela e foge, porque ele disse que ele não pecaria nem contra o seu senhor Potifar, mas muito menos contra Deus. Nós podemos dizer que José se deu mal 2 vezes por causa da roupa, né? A primeira vez, quando ele ganha aquela roupa colorida, bonita, a Bíblia diz que os outros tiveram inveja dele. E a segunda vez é quando ele deixa sua roupa nas mãos da mulher de Potifar. E ela diz, eis aqui a prova do crime do hebreu. Aquele jovem hebreu tentou forçar-me, tentou me estuprar. E a Bíblia vai dizer então que Potifar manda José para a prisão. Eu costumo dizer que Potifar, no fundo ele sabia a mulher que ele tinha, porque para uma mulher precisar da prova, é porque a sua palavra já não era grande coisa. E uma mulher que se diz violada, ou que houve uma tentativa de violação, naquela época, aquele que seria o seu violador, ele seria morto e não preso. Eu acho que Potifar tinha suas desconfianças, mas não podia afirmar. Então José é preso, há aproximadamente 19 anos, aliás 17 anos ele vai para a cadeia. Naquele tempo não tinha FEBEM, naquele tempo não tinha medida socioeducativa. Não, naquele tempo preso era preso, e ele é jogado na prisão como qualquer outro. Mas a Bíblia diz que naquele lugar também, José começa a ganhar a confiança, começa a ser prestativo, começa a cuidar das coisas, começa a ajudar o carcereiro. E aí o carcereiro coloca a administração da prisão nas mãos de José. A Bíblia fala então que 11 anos se passaram.
11 anos se passaram. Às vezes não é bem claro, mas através do estudo tu percebe que foram 11 anos mais ou menos que se passaram. José agora com 28 anos, 11 anos numa prisão insalubre, cumprindo uma pena que ele não merecia, mas servindo a Deus também naquele lugar. Servindo a Deus e sendo alguém que podia dizer que conhecia um Deus verdadeiro e que seguia os seus passos e testemunhava desse Deus. 11 anos depois, ele conhece 2 servos do próprio faraó que são presos naquele lugar. Alguns historiadores vão dizer que provavelmente esses 2 servos de faraó, eles foram acusados de conspiração e tentativa de matar o faraó através de algum tipo de envenenamento, porque era o padeiro e o copeiro, o que servia pão e o que servia vinho ou bebidas. Então existe uma especulação de que provavelmente o faraó, houve uma tentativa de envenenamento, que era muito comum naquela época, né, se alçar poder através do assassinato, da conspiração contra os governantes, né? Hoje não se faz mais isso, só se faz uns videozinhos e se joga no YouTube. Mas a verdade é que provavelmente isso aconteceu, e provavelmente ainda não se havia descoberto qual dos 2 havia efetivamente sido o cúmplice disso tudo. É uma especulação, mas é uma coisa bastante lógica se a gente pensar. A Bíblia fala então que 11 anos depois ele conhece esses 2 homens. E é interessante porque os 2 homens têm sonhos na mesma época. E ninguém sabia o que aqueles sonhos representavam, mas havia um aspecto profético no sonho. Existem sonhos que existem elementos proféticos. Quem já sonhou dessa forma? Que sente que tem alguma coisa, né? Eu sonhei, um negócio mexeu comigo. E a gente que tem quando a gente tem um pouquinho de intimidade com Deus, nós vamos buscar o que isso significa. Deus se revela em sonhos também. Nem todo sonho é de Deus, mas Deus usa sonhos para falar com o homem. Amém? A Bíblia diz que é para contar sonho por sonho. Mas existem sonhos que nós precisamos pedir que o Espírito Santo revele se existe alguma coisa ou não. E esses homens tiveram sonhos. Depois você lê, vai ver os detalhes lá, mas o fato é que José, ao ouvir esses sonhos, disse para o copeiro: você vai servir de novo o faraó. Você vai voltar a servir, sair dessa prisão e vai voltar lá. E disse para o padeiro: você vai morrer. A gente gosta de dar boas notícias, né? A gente gosta de dar boas notícias, a gente não gosta de dar más notícias. Mas a verdade era essa. E a Bíblia vai dizer então que isso acontece, o padeiro é morto, é sentenciado à morte, e o copeiro volta a servir à mesa de Faraó. José diz assim: olha, se lembre de mim lá. Fale de mim. Não é errado a gente fazer propaganda daquilo que Deus faz em nossas vidas, tá? Lembre-se que é sempre Ele que deve ser glorificado. Mas se Deus te usa para alguma coisa, faça propaganda de como Ele te usou, não porque você foi usado. Você consegue entender isso? Deus me usou para falar do amor de Jesus para alguém. Daí você diz assim: Deus alcançou aquela pessoa, eu pude testemunhar o que Deus fez e aquela pessoa alcançou Jesus. Glórias sejam dadas a Ele. Fato é que mais 2 anos se passam. E aquele copeiro que deveria ter falado de José para Faraó, esqueceu. Mas fato é que Deus, Ele não precisa de ninguém para cumprir o seu propósito. E em certo dia, o próprio Faraó tem um sonho. Aliás, 2 sonhos. E esses 2 sonhos são intrigantes. Num sonho, 7 vacas gordas e 7 vacas magras aparecem
Depois você veja lá os detalhes. Mas as 7 vacas magras devoram as 7 vacas gordas. 7 espigas boas e 7 espigas mirradas aparecem, e as mirradas destroem as boas. E aquele sonho começa a inquietar Faraó. Mas ninguém sabia o que aquilo significava. Então um dia o copeiro olha para Faraó e diz assim: Senhor, eu quando estava na prisão, eu conheci um jovem hebreu. E deve ter falado, o cara era gente boa, o cara fazia tudo bem feito, inclusive ele administrava lá para o carcereiro. E ele revelou o meu sonho, e o sonho do padeiro, e tudo deu certo, como ele falou. Então Faraó o chama, e conta o seu sonho, e José fala: olha, são 7 anos de fartura que virão, mas esses 7 anos de fartura serão devorados por mais 7 anos de escassez, de fome, de seca que virão. E os 7 anos de fartura serão consumidos pelos 7 anos de escassez. E a Bíblia fala que ele alcança um favor tão grande diante dos olhos de Faraó, que o Faraó tira o anel do seu dedo, tira o colar do seu pescoço, manda vesti-lo de linho e diz: depois de mim, no Egito, é você quem manda. Depois da minha autoridade, é você que tem autoridade. E aí a Bíblia fala então que José vai e administra bem também o Egito. E eles guardam cereais, eles guardam o trigo nesses 7 anos, para os 7 anos que viriam. E nós conhecemos a história. Depois os seus próprios irmãos vêm, porque estão passando fome e necessidade, e ele pode revê-los, perdoá-los, amá-los, e se reconcilia com eles. Agora eu quero que nós venhamos prestar atenção em 3 lições que José nos deixa. 3 lições que nós aprendemos com José para cumprir o propósito que Deus tem para nós também hoje. Você também tem um propósito de Deus para a tua vida. Deus te levantou na tua família, Deus te levantou no teu emprego, Deus te levantou na sociedade, Deus te levantou aonde você está, para que você e eu sejamos José para essa geração. Para que eu e você possamos fazer as coisas bem feitas, para eu e você mostrar que existe um Deus acima de tudo e que rege todas as coisas. E a primeira lição é temor a Deus. Amados, nós olhamos a história de José inteira e nós percebemos que ele tem sim seus momentos de maturidade. Quando ele fala dos seus sonhos, não percebe para quem deveria ter contado, tudo isso é verdade, mas nós percebemos um homem, um jovem que tinha temor de Deus. Temor de Deus não é medo de Deus. Temor de Deus não é pavor de Deus, não. Temor de Deus é você entender quem é Deus e quem é você. Quem é Deus e quem nós somos. Ele é todo poderoso e nós sem Ele nada podemos. Ele é todo grandioso e nós somos pequenos. Ele é todo onisciente, né? Todo onisciente já é uma redundância, né? Mas Ele é onisciente e nós não sabemos de nada. E quando nós começamos a reconhecer isso, nós vamos então glorificando Ele em cada coisa, e coisas nós fazemos e coisas nós deixamos de fazer, porque conhecemos de fato quem é esse Deus. A Bíblia nos mostra que ele teve temor de Deus, quando não se revoltou por ter sido vendido como escravo. Imagine, um rapaz de 16 anos, provavelmente na época, 15 a 16 anos, é vendido pelos seus próprios irmãos como escravo.
Ele podia chegar na casa de Potifar e ficar emburrado, lá no canto, beiçudo. Podia ficar lá como alguém ferido, alguém injustiçado, se vitimizando, mas não. Ele entendia que existia um Deus que estava olhando por ele. Ele cria num Deus que podia cuidar dele quando ninguém mais podia. Ele entendia que Deus tinha algo poderoso para a vida dele. E a Bíblia diz que ele foi um excelente escravo. A Bíblia diz que ele teve temor de Deus quando ele não escolheu se deitar com a mulher de Potifar. Amados, imagine você. Qualquer um que aceitasse isso de uma forma, pelo menos inicial, a sua vida estava ganha. Porque o Potifar já gostava de José. Agora a mulher também tem um relacionamento com ele. Ele ia ser o cara naquele lugar. Mas a Bíblia diz que José teve o temor de Deus para dizer não. Existem ofertas que vão vir para nós, amados, em nossas vidas, que nós só vamos conseguir dizer não quando nós tivermos temor de Deus, quando nós entendermos quem Deus é e quem nós somos, quando nós compreendermos a grandeza de Deus e a nossa pequenez. A Bíblia fala que ele também se submete na prisão, ele também tem temor de Deus na prisão, ele também testemunha de Deus na prisão, ele também, mesmo injustiçado, mesmo condenado a uma coisa que ele não fez, ele não se revolta, mas ele se coloca à disposição para ser alguém que tem Deus de verdade no coração, na vida, e as suas atitudes falavam por si. Ele teve temor de Deus em se manter alinhado ao propósito de Deus. Um dia Deus falou que a sua família se curvaria a ele. Ele entendeu que Deus o colocaria num lugar muito alto, mas agora ele está na prisão. Como isso? Talvez você tenha promessas de Deus na tua vida. Talvez você tenha promessas de fazer grandes coisas, de ser usado por Deus para grandes coisas. Talvez você tenha a promessa de Deus para que a tua vida floresça, para que você ajude pessoas, para que você seja feliz. E talvez você olhe para dentro de ti e não enxerga isso, e não percebe isso. Como José olhava para ele naquele momento da prisão e ele não conseguia entender como que Deus iria cumprir a promessa. Mas querido, a nossa preocupação não deve ser em como Deus vai cumprir a promessa. A nossa preocupação deve ser estar alinhado para que Deus cumpra a promessa. Saber que existe um Deus que vai cumprir. Não importa se está difícil, não importa se piorou, não importa se as coisas ficaram mais complicadas. Deus é Deus, amados. Deus é Deus. Deus é Deus no palácio e Deus é Deus na prisão. Deus é Deus quando somos livres e Deus é Deus quando somos escravos. Temor a Deus é escolhermos o que Deus quer que a gente escolha. É dizermos sim para Ele e não para o pecado. É dizermos sim para o seu chamado e não para as coisas desse mundo. Paulo vai dizer que tudo é lícito para ele, mas nem tudo convém. Ele diz assim: olha, eu posso fazer qualquer coisa, mas tem coisas que eu não faço, porque não é propósito. O grande problema é que muitas vezes nós agimos ou de uma forma ou de outra. Ou nós somos religiosos que nada pode, ou somos libertinos que tudo pode. Mas o que Deus nos chama é para um relacionamento íntimo com Ele, em que não vai ser pastor que vai falar o que eu posso fazer ou não, não vai ser a igreja que vai determinar como deve ser a minha vida ou não, mas vai ser o próprio Espírito Santo que vai revelar em nossa vida e em nosso coração o que é bom e o que não é, o que devemos escolher sim e aquilo que devemos dizer não. Temor de Deus é saber escolher
aquilo que Deus quer que a gente escolha. Nós só teremos temor de Deus quando nós conhecermos Deus. Senão nós vamos precisar de um livro de regras, do que pode e o que não pode fazer. Essa é a religião. A religião, ela não tinha uma intenção ruim. A religião, ela tinha a intenção de ajudar aqueles que não entenderam o que deveria ser feito. Só que, sabe, amados, religião geralmente é fazer a coisa certa pelo motivo errado. Nós fazemos o que é certo quando a religião diz, mas nós não entendemos o motivo. Nós achamos que temos que ajudar as pessoas porque para nós ser bonzinho, para Deus querer a gente. Mas, amados, nós nunca seremos bons o suficiente. Não é por obras, não é pelas nossas escolhas, não é pelo que fazemos. Nós não fomos salvos pelas boas obras, mas as boas obras nos acompanham porque nós somos salvos. Essa deve ser a nossa compreensão. Temor a Deus é reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Senhor, o que eu devo fazer? O que tu queres de mim? Qual é o teu direcionamento para mim nesse tempo? E quando Ele fala, nós obedecemos, só isso, simples assim. Mas como é que Ele fala, querido? Se você perguntar, Ele vai falar. Não importa como, pode ser por sonho. A palavra de Deus é sempre Ele falando conosco. Fique tranquilo, mas pergunte sinceramente o que você deve fazer. E Ele vai direcionar o teu coração a fazer aquilo que é da sua vontade. Segundo ensinamento que José nos deixa, perseverança. Às vezes nós não entendemos direito na Bíblia o que é perseverança. Às vezes a gente acha que perseverar é nunca desistir. Perseverança é chegar até o final, mesmo que em algum momento, em algum dia você tenha desistido. Perseverança não é você seguir um caminho reto, sem nunca ter falhado ou pecado, mas é você continuar. Quando você caiu, você levanta e continua andando. Veja só a história de José. Se José tivesse desistido lá naquele poço que ele foi jogado, ele nunca teria conhecido a vontade de Deus. Se ele tivesse desistido na casa de Potifar, ele nunca alcançaria o que Deus tinha. Se ele tivesse desistido na prisão, ele nunca saberia o porquê foi criado. Talvez você esteja passando hoje por um momento de dificuldade, por um momento de estresse, de solidão, por um momento de incerteza. Talvez existam perguntas dentro do teu coração que você não sabe responder. Talvez você esteja temendo o problema, a dificuldade e a circunstância. Mas, amados, Deus nunca disse que seria fácil. Deus nunca disse que não teria problemas. Eu sei que existe uma teologia que muitas vezes é pregada, que nós nunca teremos problemas, nunca ficaremos doentes, é só a gente ofertar, é só dizimar, é só se sacrificar, é só vir para a igreja. Mas isso nunca foi Deus quem disse. Deus nunca prometeu muitas boas coisas nessa terra, mas Ele prometeu tudo de bom lá no céu. Eu pergunto, aonde está a teologia dessa época? E nessa época, nunca vamos ter problema. Cadê a teologia nos dias de hoje? Nesse mundo caótico que estamos vivendo, nesse mundo confuso, nesse mundo que ninguém sabe o que fazer. As maiores autoridades do mundo não sabem o que fazer. Não sabe se tranca ou se solta. Não sabe se pode ou se não pode. Não sabe se é perigoso ou não é perigoso. Existe divergência entre os maiores conhecedores dos assuntos econômicos, de saúde,
sociais, sejam quais forem. Mas, amados, eu quero te dizer, existe um Deus que sabe de todas as coisas. Existe um Deus que é maior do que qualquer organização ou autoridade de saúde. Existe um Deus que é dono do ouro e da prata. Existe um Deus que sabe qual é o problema que estamos passando, e Ele sabe qual é a solução que resolverá tudo isso. Maior do que qualquer situação é o nosso Deus. Eu disse esses dias, né? Vivemos uma pandemia, mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus é melhor. O nosso Deus é mais poderoso. O nosso Deus é um Deus que tem a condição de transformar a maldição em bênção. Recomeçar é uma característica de quem tem fé. Talvez existam áreas da tua vida que você precise recomeçar. Existem áreas da minha vida que eu preciso recomeçar. Existem áreas que nós precisamos olhar e ver que o que construímos não está bom. E às vezes nós estamos querendo remendar aquilo e cada vez está ficando pior. Destrói tudo aquilo. Sabe, derruba tudo aquilo. E constrói algo novo agora, firmado no que Cristo é, em quem Cristo é. Recomeçar é uma característica de quem tem fé. Amados, e a fé não é uma obra nossa, é algo que Deus nos dá. Se você não tem fé, peça a Deus. Se nós não temos fé, nós devemos dizer: Deus, eu preciso de mais fé, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu cuidado. Você acha que José nunca chorou? Você acha que José nunca se desesperou? Você acha que José nunca se desesperançou? Com certeza que sim. Mas José nunca teve medo de recomeçar. Nunca teve medo. Ele recomeçou na casa de Potifar. Quando estava estabilizado, ele recomeçou na prisão. Quando ele estava mais ou menos confortável, se é que isso é possível, ele recomeça como vice-rei do Egito. A nossa vida não vai ser uma subida constante. Talvez existam altos e baixos, e esses altos e baixos às vezes são culpa nossa, mas às vezes é permissão de Deus. Só posso te dizer: persevera, não desista. Não desista dos seus sonhos, não desista da promessa que Deus tem para a tua vida, não desista do compromisso que você assumiu com Deus, não desista da tua família, não desista daquilo que Deus colocou na tua mão, não desista daquilo que é certo, daquilo que é bom. Porque se nós desistirmos, amados, nós nunca chegaremos até o fim. Só consegue manter a fé quem sabe a quem serve. Ah, meus queridos, e aqui existe talvez a grande questão. Se nós não conhecermos Deus, se nós não tivermos intimidade com a sua palavra, se nós não tivermos intimidade com a sua pessoa, com a pessoa do Espírito Santo, em algum momento nós vamos desistir. Porque vão existir momentos em que nós vamos sentir dores, sejam elas físicas, emocionais ou existenciais. E nesses momentos, se nós não entendermos quem Deus é, se nós não conhecermos quem nos falou e quem nos prometeu, se nós não soubermos que existe esperança para nós, porque Deus assim o falou, nós vamos desistir. José não desistia porque ele conhecia o Deus que ele servia. José, ele não fazia as coisas para impressionar as pessoas, ele fazia as coisas porque ele sabia quem ele era em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe o quanto amor Deus dispensou para você? Você sabe como você é valoroso? Como você é precioso para Deus? Sabe, se nós não soubermos disso,
nós vamos viver uma vida que vai rodear e não vamos sair do lugar. Às vezes é melhor ter que voltar do que não sair do lugar. José volta muitas vezes para avançar depois. Não desistir é o chamado para quem conhece Jesus. Amados, Deus nos chamou para não desistirmos. Não desistirmos. Existem muitas pessoas na nossa época, aqui em nossos dias, que estão a ponto de desistir, que não querem mais continuar, que não sabem mais como continuar. Mas que eu e você sejamos como José, que eu e você sejamos como esse homem foi levantado, alguém que sempre aponta para a solução. Você já notou? José sempre tinha a solução do problema. Sempre tinha, porque Deus ele coloca isso no coração e na vida daqueles que se aproximam dele. Na casa de Potifar tinha problemas de administração, José era a solução. Na cadeia tinha problemas de administração, José é a solução. Parece até slogan político, né? No Egito existia problemas, sim, e José tinha nele a solução. Sabe, a solução para o nosso tempo, a solução para os nossos dias, a solução para aquilo que vivemos está dentro de cada um de nós aqui. Porque eu e você podemos ser doadores de esperança. Eu e você podemos ser doadores de fé. Eu e você podemos ser doadores de solução para aqueles que não conhecem Jesus. José, ele aprende a administrar a fartura na casa de Potifar. E ele aprende a administrar a escassez na cadeia. Era um treinamento que Deus estava fazendo com ele, para quando ele fosse administrador do Egito. Talvez o Senhor hoje esteja nos ensinando a administrar a escassez de liberdade, a escassez talvez até de dinheiro, a escassez de pensar em outras coisas, não sei. Mas o Senhor ele vai te tornar hábil para que você seja levantado no tempo certo, para que Deus seja exaltado. Você quer ter a solução dentro de você? Então conheça e tenha Jesus dentro do teu coração. Então ele nos ensina temor a Deus, ele nos ensina a perseverar, e ele nos ensina na terceira questão, a ser humilde. Amados, humildade, o conceito de humildade que nós temos geralmente é errado, tá? Às vezes a gente acha que ser humilde é se vestir com roupas simples, é não ter luxo, não ter riqueza, não ter... Sabe, ser humilde é a gente saber quem a gente é em Cristo. É entender qual é o nosso papel. É não recuar e não avançar, se não é esse o propósito de Deus. Humildade é reconhecer quem é. Então nós podemos ter pobres arrogantes e ricos humildes. Nós podemos ter sábios e humildes e ignorantes arrogantes. Porque a humildade ela não está ligada a uma condição de ter, mas ela está ligada a uma condição de ser. Humilde é aquele que está pronto a servir, é aquele que está pronto a se doar, é aquele que está pronto a ser usado pelo próprio Deus. José foi assim. Ter humildade é entender e se submeter à vontade de Deus. José podia brigar com Deus e dizer: Deus, cadê? Onde é que eu vou? Onde é que as pessoas vão se prostrar diante de mim? Cadê a tua promessa? Existe uma teologia tão fraca e tão porca, que coloca Deus como sendo o nosso empregado que nós chantageamos com as nossas ofertas e com as nossas orações, com o nosso sacrifício. Queridos, Deus ele não se deixa dominar por ninguém.
Ele é soberano sobre todas as suas escolhas. Então, queridos, quando nós entendemos esse Deus, nós nos humilhamos e nos submetemos à sua vontade. Não é Deus que se submete à nossa vontade, mas somos nós que nos submetemos à vontade dele. Isso é ser humilde. Humildade é assumir desafios, os desafios confiados a nós por Deus. Tem gente que acha que humildade é Deus chamar ele para alguma coisa e ele dizer: não, não vou, Deus. Deus chama para pastor, Deus chama para ministro, Deus chama para levita, Deus chama para seja o que for. Não, não vou não, eu não tenho capacidade, eu não sou bom, eu não tenho condições. E aí Deus fala assim, ó: tudo isso eu já sei, tu não é bom suficiente, tu não tem condições o suficiente, você não é grande coisa. Deus sabe tudo isso, mas a humildade está em nós ouvirmos a voz de Deus e atendermos e aceitarmos o desafio. Aquele que acha que é melhor que Deus é quem diz o que pode e o que não pode fazer. Ser humilde é se colocar à disposição para ser usado como Deus escolheu. Qual é o teu chamado? Teu chamado é ser alguém bem-sucedido, como José foi? Então seja alguém bem-sucedido e glorifique a Deus no final de tudo. Isso é ser humilde. Mas se Deus te chamou para você cuidar dos pobres, para você ser alguém que não tem grandes posses, então seja isso também. Humildade é se colocar à disposição de Deus para ser usado para aquilo que Ele quer. É se for na cadeia, sejamos na cadeia. É interessante, né? Porque eu estava pensando, todo mundo gostaria de ser vice-rei do Egito, mas ninguém queria ser preso injustamente. E às vezes uma coisa depende da outra. Às vezes, para nós chegarmos lá em cima, onde Deus quer que a gente chegue, nós precisamos passar pelos subterrâneos da nossa vida. Porque Deus quer tratar coisas que não podem ser tratadas nem na casa de Potifar e nem nos palácios do rei. Existem coisas que são tratadas lá no escuro, na umidade, na cela, na necessidade, na injustiça. Quando você for injustiçado, não é bom ser injustiçado, é ruim, nós vamos sentir, vai doer. Quando nós se em algum momento formos traídos, isso também vai mexer conosco. Mas queridos, não te pergunte, né? E não se vitimize nesse momento, mas pergunte para Deus: o que eu preciso aprender com isso? O que nós precisamos aprender nesse tempo? O que nós precisamos aprender nessa situação que estamos vivendo? É isso que nós precisamos, porque senão vamos viver uma vida que não vale a pena. Até onde nós vamos? Que nós possamos ter o temor, a perseverança e a humildade que José teve. A Bíblia fala então que José, ele administra o Egito de uma forma grandiosa. A Bíblia diz que ele consegue arrecadar riquezas para o Egito. A Bíblia fala que ele consegue fazer uma proeza econômica no Egito, porque ele ouviu Deus. E ele traz para ser abençoado junto com ele o seu pai, os seus irmãos, perdoa, reconcilia, recomeça de novo. Quem não está pronto a recomeçar, nunca estará pronto a terminar. José não tinha medo de recomeço, porque ele queria chegar no final que Deus tinha para ele. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de recomeçar na tua vida, seja ela
seja que esfera for, mas leva essas 3 coisas contigo: temor a Deus, temor a Deus, diga sim para o que Deus quer que você diga sim, e diga não para aquilo que não é de Deus. Perseverança, mantenha-se fiel ao que Deus tem para você. E humildade, não deixe que as circunstâncias e as situações mudem você. Mas você tem o poder em Cristo de mudar as circunstâncias e as situações, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé? Nós não podemos orar com imposições de mãos, né? Por causa de toda essa situação. Mas a imposição de mãos também é um símbolo. O que vale de verdade é o que Deus vai impor sobre você. Eu queria que você agora colocasse a mão no teu coração assim. E enquanto o pessoal do louvor vai estar aqui louvando, pergunte para Deus, qual é o propósito dele para a tua vida nesse tempo? Para que Deus te chamou? Para que Deus te levantou? No que Deus quer te capacitar? O que Deus quer fazer através da tua vida? Coloca diante de Deus talvez a tua necessidade, talvez os teus medos. Tenha uma conversa sincera com Deus. Talvez você precise perguntar: Senhor, aonde tu estás? Talvez você não esteja vendo Deus de verdade nisso tudo. Eu tenho certeza que se você perguntar com sinceridade, em algum momento você vai ouvir a resposta de Deus. Em algum momento, de alguma forma, o Senhor vai encontrar o teu coração, vai encontrar os teus ouvidos e a tua mente, e Ele vai falar contigo, e Ele vai dizer aquilo que nós precisamos, e Ele vai nos direcionar aquilo que nós precisamos. Lembre-se, Deus não perdeu o controle, e aquilo que Ele prometeu, Ele ainda vai cumprir. Ainda vai cumprir, por mais distante que pareça. Não se preocupe, para nosso Deus não existe tamanho, não existe distância, não existe dificuldade, porque Ele transforma tudo que é necessário para que o seu propósito se cumpra. E o que nós precisamos entender é aquilo que de alguma forma José entendeu: quem nós somos em Deus. José sabia que existia uma promessa, que existia um cuidado, que existia um compromisso, que precisava ser respondido com outro compromisso, agora de José com Deus. E quando isso acontece, então se forma uma aliança. Deus tem compromisso conosco, nós temos compromisso com Ele, uma aliança é formada, e nada pode impedir o que Deus aliançou. Fala com Deus, e nós vamos depois orar para encerrar esse tempo.
Amém? A Ele a glória, amados, porque no final de tudo, o nosso Deus se levantará. No final de tudo, Ele será glorificado. No final de tudo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia Jesus vai voltar. Um dia Ele vai vir e vai buscar a sua igreja. Inclusive José é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. É alguém que apontava para Cristo. Porque José também foi traído pelos seus irmãos, também foi vendido pelos seus irmãos, também foi escravizado, também foi condenado injustamente. E agora, mais do que ninguém, ele reina. Ele reina. Ele reina. Oh Pai, oh glórias ao teu nome, Senhor. Exaltado sejas tu para sempre, Deus. Oh Deus, convém que nós diminuamos para que tu cresças em nós, Senhor. Que a nossa vontade seja domada, que o nosso homem carnal, Senhor, seja mortificado, e que tu sejas exaltado e engrandecido ao Senhor. Ao final de tudo, Deus, eu quero declarar, Senhor, o teu povo aqui é abençoado por ti. Tu conheces a mente e o coração de cada um. Tu sabes o que cada um precisa, o que cada um deseja. Tu conheces, ó Pai, o propósito, porque foi tu que Deus os levantaram para esse propósito. Agora nos ensina como igreja a não somente entender, mas cumprir com esse propósito. Eu declaro, Deus, esse povo abençoado agora em nome de Jesus, ó Pai. Que nós sejamos aqui, Deus, tocados, entendamos, se for necessário recomeçar, se for necessário, Deus, o que for, que nós tenhamos a condição e a coragem, a humildade de dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, eu declaro, Senhor, que nesse tempo de dificuldade, de problema, de crise, nesse tempo, ó Pai, onde nós não entendemos o que está acontecendo, onde ninguém sabe a resposta, eu declaro que tu levantarás aqui pessoas que influenciarão, que serão, Deus, direção para muitos. E assim como José tinha sempre a solução, eu declaro que todo aquele que se levantar terá a solução vinda do céu, e nós apontaremos para ti e diremos: não somos nós, não somos nós, é Ele, é Ele. Tudo é Ele, tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Eu declaro, Senhor, o teu cuidado, e uma semana onde nós traremos esperança a quem não mais tem, e seremos bênção na vida de todos aqueles que se aproximarem de nós. Eu declaro uma sabedoria de administração, que nós venhamos administrar segundo o teu coração, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero declarar sobre a tua vida a bênção do Senhor. E eu quero dizer que nós, como igreja, compreenderemos cada vez mais o propósito, e andaremos em direção a Ele, e nada vai nos deter. Se em algum momento tropeçar, nós vamos recomeçar se for necessário, mas nós nunca deixaremos de seguir esse propósito. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.